Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos muito honrados por mais uma oportunidade de chegarmos até aqui e poder alcançá-los através dessa mídia para trazermos um comentário a mais sobre a lição desse trimestre que tem sido tão enriquecedor para a vida dos nossos amados jovens, nossos amados professores e irmãos. Como já sabemos, a lição, cremos, ela vai deixar saudade, pois já está se avizinhando do final, se aproximando. E na lição de hoje, que é a lição de número 10, é uma lição que vai tratar em particular sobre dois temas bastante altos da nossa fé, né? Mas antes disso, eu quero deixar a nossa gratidão a Deus em primeiro lugar por todos os feitos, também a todos aqueles que direta e indiretamente têm contribuído para o êxito dessa grande obra. O nosso texto bíblico da lição que hoje nós vamos tratar está no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o verso 16. E a outra fração das Escrituras está em 1 Coríntios, capítulo 11 e os versículos do 23 ao 26. O texto em destaque diz o seguinte: desse modo, ele nos tem dado as maravilhosas e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Praticamente a nossa lição hoje divide-se em 3 pontos. O primeiro vai falar sobre o batismo, o segundo, como sei a hora de me batizar, e o terceiro e o último, a Santa Ceia. Amados irmãos, sabemos que nós vivemos os últimos momentos, pois os sinais estão tão claros, uma geração onde sabemos que estão submersa no homem, uma vida ou uma teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro do universo, o centro das coisas, onde quem deveria ocupar o centro de todas as coisas era Deus, em vez do homem. E sabemos que a importância desses elementos, dessas tradições deixadas pelo próprio Evangelho, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em memória dos seus grandes feitos pela humanidade, tem a cada dia se desapreciado diante do coração dos homens dessa nova geração. O batismo, como a lição já veio tratar, e aqui eu não quero tratar os pormenores trazidos pela lição, mas apenas trazer para os irmãos apenas um comentário. Sabemos que o significado, como traz a lição de batismo, que no original significa submersão, imersão, mergulhar. E logo da ideia de mergulhar, todo aquele que mergulha, ele emerge, ele ressurge. E como o batismo ele tem essa expressão exterior, manifesta diante dos olhos dos homens, sobre esse novo nascimento. Como no primeiro momento em que mergulhamos nas águas, nós estamos ali simbolizando a nossa morte para esse mundo, e como nós emergimos das águas das profundezas abissais de um mundo que nós vivemos anteriormente, quando nós subimos das águas batismais, nós temos uma nova realidade de vida. Então, a nossa salvação tem um grande significado nesse ato simbólico, dessa manifestação exterior, através do símbolo do batismo nas águas, e logo após uma vida que ela vai transmitir o caráter de Deus, em consequência, a cada dia, o melhoramento, o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, em sermos cada vez mais semelhantes ao nosso Criador. Vejam que ponto interessante, no momento em que o Evangelho de João, ele diz que o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Segundo aos Coríntios, nos enfatiza sobre que Cristo, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Veja que o maior exemplo que nós podemos ter dessa grande realidade é o próprio Cristo. Ele era Deus, estava com Deus e se fez carne para se tornar um modelo fiel daquilo que nós vamos representar aqui na terra, para sermos sal desse mundo, para sermos luz para esse mundo. Ele se vestiu da nossa humanidade, se tornou perfeito diante aos olhos dos homens, foi o modelo do Adão que era para ser fiel, modelo esse que nós devemos seguir a cada dia. Sofreu as tentações, sofreu os flagelos, sofreu a nossa sede, a fome, e em tudo ele foi fiel a Deus.
Vamos relembrar do momento em que ele nem precisaria fazer isso, apenas por preceito das próprias Escrituras que recomendava para que ele realmente fosse batizado. E ele chega até o momento lá com João Batista, no Evangelho de João retrata dessa passagem, que ele, quando se apresenta a João, João Batista diz assim, que ele não o batizaria, porque ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. E Jesus, ele se batiza, ele dando um exemplo, logo em seguida ele mostra o segundo passo, depois de ser batizado, ele é direcionado ao deserto para jejuar, para passar pelas provações e as tentações. Note que o verbo de Deus, ele é encarnado para dar o exemplo perfeito do homem perfeito aqui na terra. Ele também, de mesma forma, assim como nós, é o primeiro a ser batizado. Ele batiza-se no seu próprio Espírito. E ele mostra o exemplo de uma vida após esse batismo, de uma nova vida que agora não se inclina mais sobre os rigores e as paixões desse mundo, é até mesmo as necessidades mais íntimas da sua subsistência, como comer, como beber. E olha que no momento mais ápice da sua tentação, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele morreu a nossa morte para que hoje nós pudéssemos mergulhar nas águas batismais e poder submergir numa nova realidade de vida. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10, já mostra que até que todos alcancem a unidade da fé, a sermos varões perfeitos, à medida da estatura da plenitude de Cristo, não na sua deidade, mas sim na sua humanidade, para que nós possamos transpirar algo que a sociedade possa ver e dizer assim, rapaz, naquele jovem, naquela jovem, tem algo de humano nele, veja que coisa extraordinária. Vocês já ouviram muito alguém falar sobre isso? Tal pessoa, pela sua atitude, pelo seu comportamento social, pelo seu comportamento com o próximo, ele reverbera atitudes humanas. E veja, nós somos verdadeiramente isso, humanos. Mas aquele humano que foi resgatado lá do Éden antes de pecar, muito mais do que ele, o referencial de Adão, mas agora o referencial do próprio Cristo. O segundo ponto, ele vem falar como é que a gente deve anseiar ou viver, quais são, na realidade, os pressupostos para que nos impulsione a tomar decisões como essas para momentos tão importantes como o batismo e subsequente à Santa Ceia. Vejam que hoje, nesse mundo tão antropocêntrico, onde o homem é o centro de todas as coisas, o que tem motivado mais essa geração é o status quo, você tem que se mostrar, se exibir. É como aquela velha síndrome das festas, que o crente não aparece na igreja, não participa de cultos importantes como a Santa Ceia, mas quando chega no final de uma festividade, a igreja está superlotada, irmão Sérgio, isso é crítica, não é a realidade que nós estamos vivendo. Qual a motivação? Se o meu filho, ele deseja ser batizado com 12 anos, e essa lição fala sobre batismo, mas entendemos que isso é um tema genérico, que abrange todas as faixas etárias, mas em especial, esse tema vai abranger sobre a faixa etária da juventude, porque a partir dos 12 anos é quando o jovem, através de muitas denominações, tem direito a tomar essa decisão, mas muito mais do que a faixa etária mínima que te move a tomar essa decisão, é saber quais são as suas verdadeiras intenções para fazer isso. Será que é para ficar bem a foto na mídia social e tu propagar, e apenas pelo desejo de estar num momento confortável entre os seus amigos e partilhar do pão e do vinho, sem saber com intimidade qual é o significado essencial desse grande memorial, desses grandes elementos que são feitos segundo o coração do Senhor Jesus Cristo, segundo a sua própria vontade? Vejam que também o próximo ponto, que é o ponto, vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. Tanto o primeiro como o segundo e o terceiro ponto, eles nos mostram o centro da lição de hoje, que fala sobre qual é a nossa decisão, na verdade, quais são as nossas motivações, tanto para o batismo também como para participar da Santa Ceia. Veja quando lá em Êxodo vai nos mostrar a respeito do início dessas manifestações, onde o Senhor Jesus Cristo nos demonstra já no Antigo Testamento qual o verdadeiro significado. Veja que depois entre o momento da Santa Ceia e antes da saída do povo para a liberdade, para a terra prometida, quando todos aqueles elementos da Páscoa
em comer o pão sem o fermento, as ervas amargas, o sacrifício do cordeiro, a aspersão do seu sangue sobre os umbrais da porta. Todos esses elementos não ficou apenas perdido na história. A ordem do Senhor foi que fazei isso durante todas as gerações, em memorial perpétuo. Veja que no cenário da Santa Ceia, capítulo 26 e 26 de Mateus, mas apenas em Lucas vai nos mostrar, capítulo 22, o que Jesus fala a respeito daquilo que ele pediu, aquele memorial. No momento em que ele parte o pão, ele diz, esse memorial sou eu, fazei isto em memória de mim. Nós não entendemos o porquê os homens hoje fazem essas coisas voltadas apenas para os seus próprios status, como se participar da ceia o eleva a um estado de santidade tão pleno, do qual ele se sente superior ao irmão que está do seu lado, do que a sua santidade agora ela tem que ser movida a tal ponto a se externar nas mídias sociais. Isso nos faz reverberar o nosso pensamento lá no passado, quando Jesus Cristo instituiu a aproximação do monte até o meio do tabernáculo, até o Santo dos Santos. E veja que a cada medida em que a santidade de Deus se aproximava do homem, ou Deus permitia que o homem se santificasse à sua presença, era um momento de recôndito, um momento de secreto, um momento de intimidade. Alguns ficavam lá apenas no pátio, outros entravam até o lugar santo, e apenas no lugar santíssimo uma única pessoa para ver a manifestação do poder de Deus. Quais são, na verdade, os teus pressupostos? Quais são, na verdade, as tuas motivações hoje para você ser batizado, jovem? Se você acha bonito outros amigos seus que participam, seus pais, seus parentes, vocês já perguntaram a ele, na verdade, o que os motivou a decidir, a tomar essa decisão tão importante? Sabemos que esses atos, esses símbolos, eles é norteado de tantos significados, de um renascimento, de mergulhar, de morrer para esse mundo, de renascer para o Senhor Jesus Cristo, de ter uma vida plena de comunhão com Ele, de participar da mesa. Veja aqui no ato, outra coisa muito simbólica e importante, nós vemos no ato da Santa Ceia, quando Jesus ele pega o pão e ele, para tornar aqueles 12 que estariam rodeados à mesa unânimes, em união, não apenas aqueles 12, mas todas as igrejas que seriam instauradas, inauguradas pela obra da vida daqueles homens que iam viver e transpirar o Evangelho, e fariam da mesma forma aquilo em memória do Senhor Jesus Cristo, mas não em memória dos seus feitos, para que a igreja realmente se tornasse coesa, unânime, unida, intrínseca, inseparável, indissolúvel. Ele, como pão, ele disse, esse aqui é meu corpo, que ele é partido. Olha, Jesus Cristo ele se partiu por amor a você, por amor a mim, e a motivação que estava no coração do Pai o fez ele tomar a grande decisão, como disse João, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Que coisa maravilhosa! Ele habitou entre nós, ele se despiu da sua deidade, como disse o apóstolo Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não ousou ser como Deus, ele se vestiu da nossa mortalidade, ele se tornou um de nós. Veja que se foi necessário realmente ele ser batizado nas águas, mas olha que quando nós nos batizamos é um sinal para a nossa geração, para toda a nossa sociedade, que nós estamos morrendo para esse mundo, renascendo para o Senhor Jesus Cristo, mas ele não pecou. Ele não pecou, mas ele mergulhou nas águas batismais. E logo em seguida, veja a atitude dele para que nós possamos ser o exemplo dele em tudo. Ele mostra no caminhar dele que em tudo ele foi provado e tentado, mas resistiu. E ele nos dá realmente a chance hoje de sabermos qual a verdadeira motivação, aquilo que incendeia o nosso coração como uma chama acesa para fazermos aquilo que ele com muito amor nos deixou fazer, isso em memória de mim, não em memória dos homens. Não mais um homem centrado no trono, mas Deus centrado no trono do universo, no trono do nosso coração. Veja quando
quando o salmista ele diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí, por um breve instante, ele diz: o meu socorro virá do meu Senhor que fez os céus e a terra. Antes dele dizer que foi aquele que fez os céus e a terra, ele diz que ele é o seu Senhor. Então, que o Senhor Jesus Cristo ele seja o Senhor da tua vida, das decisões importantes que você venha a tomar, tanto na sua vida secular, mas principalmente dentro do rebanho, dentro da casa do Senhor. Porque uma vez tomadas essas decisões, são decisões que é difíceis de voltar atrás. São memoriais que são importantes, recomendados pelo próprio Deus, aonde o próprio Deus se fez o maior exemplo, se tornando carne por amor de nós. E no final disso tudo, ele é partido para que nós possamos ser unidos. Ele diz: fazer isso em memorial, não de vocês, mas em memória de mim. E ele nos promete que não ia mais beber aquele vinho mais aqui, mas lá com o Pai. E nós com certeza estaremos nesse grande dia junto com ele para comemorar mais uma vez esse memorial que lá no Antigo Testamento ele falou que seria para todas as gerações, até toda a eternidade. E que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando esse lindo trabalho e possa, de certa forma, estimulá-los a cada vez mais buscar com amor e com paixão no Senhor Jesus Cristo as coisas que são verdadeiras, que nem o tempo, que nem o vento e que nada nesse mundo possa fazer apagar ou extinguir aquilo que o Senhor tem movido no teu coração. O Senhor abençoe a todos em Cristo Jesus. Muito obrigado. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.